As brigas dentro do casamento certamente geram algum desgaste, mas também elas são uma ótima evidência de que o seu casamento ainda tem jeito. Bom dia, soldados da madrugada! Há um tempo atrás eu estava visitando um amigo numa cidade um pouco distante daqui, de onde eu moro, e estávamos ali cuidando do almoço juntos, cuidando dos filhos, cuidando das coisas de casa. A esposa não estava em casa, estava em uma tarefa planejada, em um evento. E eu fiz a seguinte pergunta: amigo, como é que está o seu casamento? E quando eu fiz a pergunta, ele começou a me dizer dos desafios que ele tinha dentro do casamento. E mais importante, ele me disse: eu descobri que eu estava completamente errado. Esse amigo me contou que participou de uma palestra, de uma programação, e dentro dessa programação o palestrante disse: você sabe qual é o contrário de amor? E aí ele ficou intrigado: qual que é o contrário de amor? Será que é raiva? Será que é ódio? Será que é tristeza, mágoa, infelicidade? O que será o contrário de amor? E aí o palestrante disse: o contrário de amor é indiferença. E aí esse amigo caiu a ficha, porque ele disse: cara, a minha esposa não é fácil, eu tenho diversos desafios com ela, mas eu tenho tornado as coisas muito mais difíceis porque eu respondo com indiferença. E é por isso que eu te digo que as brigas dentro do seu casamento podem ser uma evidência de que ele ainda tem jeito. Quando você parar de brigar com seu cônjuge, quando o seu cônjuge parar de reclamar de você, quando vocês não tiverem mais motivos para discutir, para gerar atrito, é porque vocês estão indiferentes um com o outro. No áudio anterior, eu falei com vocês sobre as 3 coisas mais importantes para homens e mulheres. E uma das coisas, ela permeia homens e mulheres, que é a conexão emocional. E eu disse que no áudio de hoje eu traria para você como restaurar a conexão emocional. Mas antes de te falar como é que restaura a conexão emocional, eu tenho que trazer para vocês os sintomas da falta de conexão emocional. Para você entender, para você fazer um diagnóstico, para você perceber onde é que você está dentro do seu relacionamento. Ou quando você estiver dentro de um relacionamento, você saber identificar isso. E saber também quais os passos você vai tomar para sair dessa situação. Eu trouxe aqui alguns sintomas da falta de conexão emocional: formalidade na comunicação, falta de comunicação, e isso aí as mulheres devem estar vibrando hoje, porque meu marido não conversa comigo, e eu reclamo com ele que ele não conversa comigo, né? Já sabe aí que tem um sintoma de falta de conexão emocional. Individualidade crescente. Aliás, voltando aí sobre a questão da comunicação, querida menina, soldado da madrugada, do sexo feminino, os homens querem conversar dentro do casamento. Talvez o seu marido não esteja conversando porque você matou a conexão. E se ele não tem conexão emocional, ou pior, às vezes ele teve conexão emocional com você, compartilhou com você algo da intimidade dele, do fundo do coração, e na primeira oportunidade que você teve, você jogou isso na cara dele, nunca mais esse homem vai se abrir para você. Essa é a realidade. Porque você fechou a porta da comunicação. Aí agora você fica aí reclamando: ah, meu marido não conversa comigo. Claro que ele não vai conversar. Porque ao invés de ser uma porta amiga de comunicação com ele, você simplesmente usou aquilo que ele compartilhou com você contra ele. Você rompeu com aquilo que ele mais preza dentro de vocês, dentro de um relacionamento, que é o respeito. Você perdeu o respeito. Então, se você ainda tem um homem que conversa com você, respeite esse homem e não use aquilo que ele fala com você contra ele. Porque senão, fatalmente, essa porta vai ser fechada na sua cara. Outro sintoma, falta de intimidade. E aí, os problemas na intimidade, eu listei 3 aqui, mas eles podem ser muitos. Falta de intimidade, pouca intimidade ou intimidade sem entrega. Sabe aquele negócio assim, termina logo, acaba logo?
Ai, meu Deus, de novo, tem que cumprir aqui com a obrigação, né? Afinal de contas, já tem 4 dias que a gente não faz. Essa formalidade na intimidade, esses problemas na intimidade demonstram falta de conexão emocional. Porque a mulher que tem conexão emocional, ela quer dar. O homem que tem conexão emocional com sua mulher, ele tem prazer com sua mulher. Ele tem aquele T grandão, né? Que o pessoal fala. É isso, é assim que funciona. E o sintoma mais letal dentro do casamento é a indiferença. Se vocês estão brigando, meus amigos, se vocês estão tendo atrito, É claro que eu não estou dizendo aqui que a briga é algo bom, mas a briga é um grito. A briga, a discussão, o problema ali, o atrito entre vocês dois é um grito. Cara, eu quero fazer esse casamento dar certo. Eu quero fazer isso aqui dar certo, mas eu não tô encontrando como, eu não sei como. E não é da sua cabeça. E você sabe por que você não sabe como? Porque você não fez um curso. Não existe um manual do casamento, a não ser esse que você está acessando aqui agora. E se você foi separar, já foi casado um dia e se separou, você deve estar pensando assim, cara, como seria importante se eu soubesse disso enquanto eu estava dentro do meu relacionamento, as coisas poderiam ser diferentes. Eu teria entendido a briga, a discussão, como um grito de socorro. A mesma coisa, a analogia que eu faço é em relação ao nosso corpo. A doença, ela é uma bênção que Deus deixou pra gente, porque a doença mostra que tem algo errado no seu corpo. Se você tá com febre, é um sintoma de que você tá com alguma infecção no seu corpo. E a briga no relacionamento é a mesma coisa, é um sintoma de que você quer fazer esse relacionamento dar certo. É assim que funciona. Eu trouxe aqui também algumas questões que fazem a gente perder a conexão emocional. Dei alguns sintomas, né? Agora eu vou dizer coisas que fazem a gente perder a conexão emocional. Problemas financeiros fazem a gente perder conexão emocional. Pressão por contas a pagar, desemprego de um dos dois, ou falta de dinheiro, visões diferentes sobre como gastar ou investir o dinheiro. Se vocês não estão caminhando na mesma direção, isso pode gerar uma falta, pode romper com a conexão emocional, sensação de injustiça ou desequilíbrio nas responsabilidades financeiras, e aí a gente volta àquela questão que nós falamos no áudio anterior, a mulher não pode ser a provedora do lar. Se a mulher é a provedora, ela se sente esmagada dentro do relacionamento. E é muito fácil a gente achar professoras nessa situação, porque parece que a pessoa vai lecionar, ela fala assim, deixa eu achar um homem aqui que não é provedor. É incrível, nada contra as professoras. Eu sou contra a escolha de um homem que não sabe ser provedor. É isso que eu sou contra. Falta de diálogo significativo, rotina pesada ou falta de tempo juntos. A rotina pode ser algo que rompe com a conexão emocional. Porque às vezes a gente tem tanta obrigação que chega de noite, meu amigo, tudo que você quer, tudo que a mulher quer é desligar, é dormir. Por quê? Porque a rotina tá pesada demais, falta de momentos intencionais para conexão, um jantar, um passeio, uma conversa. O casal só se vê cansado, exausto e sem energia. Falta de demonstração de afeto faz com que a gente perca a conexão emocional, falta de intimidade e aí sexualidade mal resolvida, eu acabei falando isso anteriormente, acúmulo de mágoas não resolvidas, as mulheres têm o dom de trabalhar isso aqui, né? Você pisa no pé da mulher, ela lembra de uma coisa que aconteceu em 1916, num dia domingo, 25 de março, às 12 horas e 32 minutos, quando você falou aquilo que não deveria falar. Meu Deus. Elas se lembram. Minha querida amiga, você precisa perdoar e esquecer. Isso é um atributo de Deus que Ele precisa, que você pode orar por isso, para que Deus te dê isso cada dia mais. Falta de admiração e respeito mútuo. Um começa a ver o outro só como pai ou mãe dos filhos. Um companheiro é um brother dentro de casa. Meu Deus do céu. Começou a ver o companheiro como um brother, como uma broderagem ali dentro de casa, o negócio está indo por água abaixo.
críticas constantes, pouca valorização, sentimento de que o outro é mais um problema do que uma solução dentro de casa, prioridades desalinhadas, um está caminhando para um lado, o outro está caminhando para o outro, um quer economizar, o outro quer viajar, planos de futuro que não se encontram ou não fazem planos juntos. E por fim, falta de espiritualidade compartilhada. Perceba o seguinte: Deus detesta a indiferença. Acompanha comigo a leitura da Bíblia, olha o texto que eu vou trazer para vocês. Apocalipse capítulo 3, versos 16 e 17. E diz assim: assim, é o próprio Deus que está dizendo, isso é uma carta à igreja de Laodiceia, o contexto não é o casamento, é o relacionamento com Deus, mas eu preciso que você entenda que o nosso relacionamento com Deus é comparado a um casamento. A igreja somos nós, e nós dentro da Bíblia somos chamados de noiva. Nós somos a noiva de Deus. Deus é um Deus relacional. E a Bíblia diz assim: assim porque és quente, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Gente, isso aqui é sério demais. Deixa eu ler o verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. E dentro do seu relacionamento pode ser que você esteja olhando para o seu marido ou para sua esposa e falando a mesma coisa. Como eu queria que pelo menos ele brigasse comigo. Como eu queria que pelo menos ela brigasse comigo, ela tivesse ciúmes de mim, ela indicasse que existe algum sentimento entre nós dois. Como é triste ver um casal que está vivendo a indiferença. Vamos finalizar esse áudio então com uma técnica para que nós possamos resgatar a conexão emocional. E o que eu vou falar aqui para você funcionou para o meu casamento. Eu percebi um dia que eu estava sendo um brother da minha esposa. Eu percebi um dia que ela estava sendo o meu brother dentro de casa. A gente cuidava de tudo. A gente até orava junto, a gente ia para a igreja junto. Ela cuidava de mim, passava minhas roupas, mas não tinha conexão emocional. Ela fazia minha comida, ela se preocupava comigo, mas não tinha conexão emocional. Pode ser que você esteja vivendo esse casamento. E hoje eu vou te dar uma técnica que funcionou para mim. E se funcionou para mim, meu irmão, vai funcionar para você também, porque se apagar a luz, você não brilha no escuro, você não é diferente. Pode ficar tranquilo. A técnica é simples, mas a gente não pensa nisso antes. A gente não tem alguém para orientar, a gente não tem um curso, a gente não tem um manual. Não tinha pelo menos um manual do casamento e agora você tem. A técnica é fazer perguntas. Faça perguntas. Perguntas desbloqueiam vocês. Perguntas geram conexão emocional. Perguntas fazem vocês entenderem melhor um ao outro. E hoje você tem uma tarefa. Gaste tempo elaborando perguntas. Gaste tempo fazendo essas perguntas juntos. Gaste tempo respondendo essas perguntas juntos. Eu vou te dar aqui alguns exemplos. Eu vou te dar 3 exemplos de perguntas que você pode fazer para o seu esposo. E enquanto eu faço esse exemplo, eu estou pegando aqui do papel que minha esposa respondeu para mim. E aí você vai fazer a pergunta e os dois respondem a mesma pergunta e depois vocês trocam essas perguntas para entender como que foi a resposta do outro e você vai se surpreender. Pergunta: o que você gostaria que eu entendesse melhor sobre você? Anote isso. O que você gostaria que eu entendesse melhor sobre você? Outra pergunta: qual característica que eu gostaria que você nunca perdesse? Mais uma pergunta: como você deseja ser amado? Como você deseja ser amada? E mais uma pergunta de bônus: qual o seu maior medo em relação ao futuro? No próximo episódio nós vamos falar sobre como o outro funciona e se esse episódio fez a diferença na sua vida, se caíram fichas para você, se você entendeu como é que faz para caminhar na direção de um relacionamento construtivo, de um relacionamento funcional, de um relacionamento que Deus deseja que você tenha um pedacinho do céu aqui nessa terra. Por favor, me mande aí nas redes sociais, comente a palavra perguntas.